Olá, pedimos por gentileza que você se inscreva em nosso canal, ative as notificações para que você receba os avisos de novos conteúdos e, se puder, compartilhe para ajudar a divulgação desse trabalho. Muito obrigado. Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso Discipulado para um Evangelho Negociável, que é uma série de vídeos que nós estamos fazendo, que é voltado para as pessoas que estão começando a sua caminhada cristã e precisam entender alguns pontos que são bem práticos para que ela possa caminhar de forma mais saudável e mais rica no sentido espiritual da coisa, ok? Muito bem, essa aula aqui nós vamos dedicar para falarmos sobre a igreja. O que é a igreja? Nós não vamos aqui defender o que fizeram da igreja, nós vamos falar o que a igreja é de acordo com a Bíblia, ok? Então vamos começar aqui. O que é a igreja? A palavra igreja ela é originada do grego, que chama-se eclésia, que significa uma assembleia, uma reunião de pessoas, um ajuntamento de pessoas. Então a igreja ela acontece quando as pessoas se juntam. E isso já quebra um pouco a falácia dos desigrejados que dizem assim, a igreja sou eu. É verdade que a igreja é você, mas não é você sozinho. Você sozinho não é uma igreja como está escrito na etimologia da palavra. A igreja é você e mais alguém juntos. E isso sim é uma igreja, ok? O que a Bíblia fala sobre a questão da igreja e sobre as pessoas que se reúnem como igreja? Então nós vamos recorrer a quem? À palavra, para que possamos entender e compreender quais são os contextos que se relacionam conosco como cristãos e o nosso envolvimento como igreja. Então vamos lá, Efésios capítulo 2, versículos 19 e 22, que diz o seguinte: portanto, não sois mais estrangeiros nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular desse alicerce. Nele, o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser um templo santo no Senhor, no qual também vós juntos sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Muito bem, a Bíblia define então a igreja como povo de Deus e família de Deus. Nós também vamos ler lá em Efésios, no capítulo 2 ainda, do 14 ao 18, porquanto ele é a nossa paz, e de ambos os povos fez um só, derrubando o muro da separação, em seu próprio corpo desfez toda inimizade, ou seja, anulou a lei dos mandamentos, expressa em ordenanças, para em si mesmo criar dos dois um novo ser humano, realizando assim a paz, reconciliar com Deus os dois em um só corpo pelo ato na cruz, por intermédio da qual ele destruiu toda irreconciliabilidade. E vindo ele, proclamou a paz a vós que estáveis longe, e da mesma forma para os que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vós temos pleno acesso ao Pai por um só Espírito. Então, quando há uma questão de família, há uma unidade, há um encontro de pessoas. A família não se faz só de um marido. Tem um cara só, não, eu sou a minha família. Isso não existe, É da mesma forma como a igreja, ela não existe como uma pessoa só. Lá em 1 Coríntios 12, do 12 ao 31, diz o seguinte: porquanto, assim como um corpo é uma só unidade e possui muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, constituem um só organismo, assim também ocorre em relação a Cristo. Pois todos fomos batizados por um só Espírito, a fim de sermos um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um único Espírito, porque também o corpo não é constituído de apenas um membro, mas de muitos. Se porventura o pé disser, porque eu não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se a orelha reclamar, porque eu não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria a capacidade de ouvir? Se o corpo todo fosse audição, onde estaria o olfato? E em verdade, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Sendo assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode ordenar à mão, não tenho necessidade de ti. Tampouco a cabeça não pode declarar aos pés, não preciso de vós. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são essenciais. E os membros do corpo que julgamos ser menos honrosos, nós mesmos o tratamos com maior honra. Os membros em que nós somos vergonhosos, vestimos com decoro especial, enquanto os membros mais apresentáveis dispensam qualquer tratamento especial.
Todavia, Deus estruturou o corpo atribuindo maior honra aos membros que dele tinha necessidade, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual dedicação um pelos outros. Desse modo, quando um membro sofre, todos os demais sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e cada pessoa entre vós individualmente é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu alguns primeiro para apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro, mestres, em seguida, os que realizam milagre, os que têm os dons de curar, os que têm os dons de prestar ajuda, os que têm os dons de administração, os que falam diversas línguas. Acaso são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Todos têm o dom de realizar os milagres? Todos têm o dom de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Contudo, buscai com zelo os melhores dons. Aqui ficou muito claro que a igreja é um corpo e que cada membro desse corpo importa muito para uma igreja, por isso que não pode ser uma pessoa só, são vários. E aqui ele fala de muitas e muitas coisas. Ó, cada um tem um dom, Deus assim estruturou. Não está no olho dizer para a mão que a mão é inútil, o cérebro não pode dizer ao pé que não precisa dele. Todo mundo é necessário. É nessa diversidade que a igreja acontece e ela se manifesta e exalta a Deus. Então, estar envolvido com uma igreja é de extrema importância. Por quê? Porque é ali que você faz parte do corpo de Cristo. É ali que o corpo de Cristo toma forma, né? Não no sentido literal, mas no sentido espiritual mesmo. É ali que a chance de servir, é a chance de encontrar o seu lugar dentre cristãos e de forma a servir e ser usado com aquilo que Deus te deu de dom, que a coisa acontece. É muito claro isso na Bíblia, né? Então, a igreja ela é definida como família, né, de Deus, e também definida como corpo, né? E aí diz a palavra, que nós lemos aqui agora, esse texto um pouco extenso, que fala que nós somos esse corpo de Cristo. E como eu falei, claro que não é literal. Então, eu e você, nós juntos somos a igreja de Cristo porque fazemos parte desse corpo de Cristo. Todos os irmãos em Cristo no mundo fazemos parte desse corpo. Cada um sendo usado conforme, né, a sua função. É como diz a Bíblia, né? O corpo faz sentido que ele seja apenas olho. Se todo olho ser olho, quem queria ouvir? Não existe essa possibilidade, né? É muito interessante essa passagem bíblica porque nos dá um pouco de discernimento da importância da igreja, de como igreja nós somos tratados, como a Bíblia nos olha como corpo de Cristo, como família de Deus. E nós vamos aqui agora para a terceira questão, que a igreja, aos olhos, né, de Deus, e está escrito na Bíblia, a igreja é a noiva de Cristo. Nós vamos ler isso lá em Efésios, no capítulo 5, versículos 25 a 32, que eu vou ler agora. Maridos, cada um de vós amai a vossa esposa assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Sendo assim, o marido deve amar a sua esposa como ama o seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, ama a si mesmo, pois ninguém jamais odiou o próprio corpo. Antes, o alimenta e dele cuida, assim como Cristo zela pela igreja, pois somos membros do seu corpo. Por esse motivo, o homem deixará o pai e a mãe, se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Esse é um mistério muito grande, porque Jesus, assim, a palavra compara a relação de Cristo com a igreja como uma relação de um marido e uma mulher. Né? Claro que não, assim, literal, com aquele momento de intimidade que um casal comum deve ter, mas ele fala desse cuidado, né? Cristo morreu por esta igreja, então não faz sentido nós nos denominarmos cristãos sem estar envolvido com a noiva, não tem a menor lógica, né? E aí a continuação aqui do texto diz assim que quando chega ali aquele trecho, né, os dois se tornarão uma só carne, ainda tem uma continuação. Este é um mistério grandioso. Refira-me, contudo, à união entre Cristo e a sua igreja. Muito interessante, né? Então, o que é muito claro é que a igreja ela é parte do reino de Deus, né? Tem muita gente que relativiza o reino de Deus dizendo o seguinte: não, o reino é fazer o bem, o reino é amar. A igreja está diretamente relacionada com o reino de Deus, né? Bom, como nós entendemos que o povo de Deus, a família de Deus, né, a noiva, né, o corpo de Cristo constitui essa igreja, isso talvez deveria responder se você deve estar então envolvido com alguma igreja local. Aqui nós fazemos algumas separações para que fique muito claro, tá?
Primeiro, nós não devemos demonizar templos. O que nós não podemos fazer é colocar no templo em si mesmo a atribuição da igreja. O templo que você se reúne com as pessoas é meramente um templo, não tem nada de divino, não tem nada de santo. E ali você apenas se encontra com a igreja. Por exemplo, as reuniões da igreja primitiva eram feitas em lugares pequenos, nas casas, às vezes em praça, porque era o ajuntamento que fazia a igreja. Ok. No momento em que esse ajuntamento ele toma corpo, ele ganha mais pessoas, tem mais gente envolvida, não é nada pecaminoso ir para um lugar maior e estruturado para receber mais pessoas. Isso não é um pecado, a Bíblia não trata isso como pecado, e nem os reformados também tratam o templo em si mesmo como igreja. Essa inferência de que nós adoramos o templo e que nós pervertemos o evangelho por causa do templo é dos desigrejados que são desonestos nos seus argumentos. Nós bem sabemos que a igreja são as pessoas e nunca pregamos o contrário disso. Só que também não é um pecado se reunir num lugar maior com a devida estrutura. Simples assim, ok? E também se envolver, assim, é bem verdade que ao longo da história da cristandade aconteceram diversas ramificações sobre a forma de administrar a igreja, de como se adequar. Existem doutrinas que são de homens, existem algumas rupturas, alguns pontos que podem ser sim críticos, mas cabe a você como cristão entender que, primeiro, a igreja, enquanto constituída de pessoas, ela nunca será um local perfeito, ponto. E nem o fato de não ser perfeita tira de nós a responsabilidade de estarmos envolvidos em uma igreja local, isso é um fato. A Bíblia é muito clara sobre isso, também tem recomendações que nós não deveríamos deixar de congregar, que é estar junto com as pessoas, se numa casa, se num templo, e nós também deveríamos olhar para a história da humanidade. A igreja enquanto instituição, quando ela passa a ser uma instituição, ela trata ao longo da história da humanidade por muitas e muitas contribuições riquíssimas para a humanidade, desde construção de orfanatos. Eu não posso chegar aqui agora e falar assim, eu vou construir um orfanato e começar a fazer um tijolo, se eu tivesse dinheiro, e colocar crianças lá dentro. Eu preciso passar por um rigoroso processo legal, que é ter um CNPJ, ter as diretrizes necessárias para que eu possa acolher crianças. Existe um processo burocrático na nossa sociedade que não permite a gente caminhar como uma igreja de fato, fazendo algo plausível, meramente com uma ideia filosófica. Nós temos sim que estar adequados às normas do Estado, que coloca isso para a gente. Eu gostaria muito, por exemplo, se eu quiser arrecadar muita grana como uma igreja, se eu tivesse a condição, eu tivesse arrecadado muito dinheiro, eu quero criar um hospital. Eu posso criar um hospital apartado da situação do Estado? Você sabe que não. Então, nós não devemos ser idiotas, me desculpe o termo, mas é esse o único termo que eu entendo. Nós não devemos ser idiotas a ponto de demonizar um local que se aluga para reunir a igreja, um CNPJ que se cria para institucionalizar, fazer a igreja ser institucional. É claro que nós não devemos viver tendo isto como prioridade. A igreja não pode ser só a denominação, a igreja não pode ser só o templo, concordo com isso. Mas também nós temos que olhar a nossa realidade e preservar aquilo que a Bíblia diz que é a igreja, que são as pessoas, mas não é pecado colocar esta instituição na igreja, desde que não se vive em função da instituição. Ok? Que fique muito claro isso. Bom, de acordo com a Bíblia, igreja então, igreja de Deus, a família de Deus, ela é o corpo de Cristo, ela é a noiva de Cristo. Igreja é isso. Ser igreja só é possível se eu e você, se dois ou mais estiverem reunidos. Isto é ser igreja. A igreja ela pode acontecer dentro de uma casa? Claro, pode sim. A igreja também pode acontecer dentro de um templo? Também. A igreja ela pode ser igreja mesmo com um CNPJ? Sim. A igreja pode ser igreja fazendo aquilo que o Estado manda como instituição? Sim, também. Ok? E qual é a nossa responsabilidade? Entender que se somos parte da família de Deus, se somos corpo de Cristo, se somos a noiva de Cristo, nós devemos nos envolver com isso com responsabilidade. Tá bem? E quando eu digo envolvimento, eu não estou dizendo alimentar pastores vagabundos, pilantras, não é isso. Nem alimentar falsas igrejas. Eu estou dizendo para que você seja responsável com uma igreja que seja séria, que pregue a verdade do Evangelho e que também você não se omita e não use as falsas igrejas ou os falsos pastores para não ter envolvimento com nenhuma. Como é muito comum a gente ouvir, eu não me envolvo mais porque eu já estou extremamente decepcionado, eu não acho seriedade em lugar nenhum. Parece que a pessoa ali é a última Coca-Cola do deserto. Se ela realmente tivesse a disposição de buscar, ela encontraria, ainda que longe de casa talvez, eu concordo com isso, uma igreja que se prega o evangelho de verdade e que queira se caminhar de verdade.
Então, o que é a igreja? A igreja são as pessoas. E fazer parte desse grupo de pessoas está na minha e na sua responsabilidade, com todas essas argumentações que coloquei para você. Tá certo? Meu desejo e oração é que você se envolva com uma igreja que seja séria, né? Não vá nessas igrejas que são mentirosas, não vá alimentar falsos profetas. Vá numa igreja que trate o evangelho como prioridade, que a obra da cruz seja o ponto central desta igreja, e que seja uma igreja transparente com as suas finanças, que traga tudo à idoneidade, sem dúvidas e sem nenhuma nebulosidade. É muito difícil encontrar, mas ainda existem, tá bem? Que Deus abençoe você e um grande abraço.